Olá, olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao lançamento da plataforma do Fórum de Transporte Sustentável. Agora você vai assistir a uma entrevista com Eduardo Siqueira, que é um representante do C40 e do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia. Seja muito bem-vindo a esse bate-papo, Eduardo. Muito obrigado, Aline. Muito obrigado a todo o pessoal do fórum aí que nos convidou. Vai ser um prazer esse bate-papo. E vai ser um bate-papo muito assim interessante, já que o C40, você estava me dizendo, ele tem já 2 décadas de atuação. Mas para começar, conte um pouco o que é o C40, qual que é o propósito, né? E os impactos que já causou aí nessas cidades que ele representa. E depois fala um pouco do pacto também. Legal, muito obrigado, Aline. Hoje, então, eu represento 2 redes de cidades e prefeitos e prefeitas, né? Principalmente voltada nessa questão de ação climática. A C40, que é uma rede global que hoje a gente tem quase 100 cidades ao redor do mundo, de prefeitos e prefeitas comprometidos em projetos de ação climática. Então, dentro disso, a gente trabalha com transportes, né, uma das áreas. A gente tem também resíduos, questão de alimentos, adaptação e outras áreas. Como você comentou, a gente completou 20 anos o ano passado e tem, assim, desde o crescimento do número de cidades que ingressou na C40, como também os impactos que a gente vem monitorando e vendo uma questão bem interessante assim, de redução de emissões, de impacto na população. A gente trabalha muito com ações de equidade, gênero, inclusão social, nessas pautas que eu comentei. Então, nos projetos de transportes, a gente promove isso. Enfim, a gente vem atuando bem forte nesse setor. E o Pacto Global de Prefeitos e Prefeitas pela Energia e pelo Clima também é uma rede, né, de cidades, onde a gente trabalha com cidades pequenas e médias, principalmente. É claro que tem algumas cidades, em termos populacionais, consideradas grandes, mas a gente já está com quase 14 mil ao redor do globo. Então, com essas 2 redes, a gente acaba tendo uma abrangência bem interessante, né? Onde a gente consegue trabalhar com o setor público nesses projetos. Legal. Só para contextualizar melhor aí com a audiência, o C40 começou com 40 cidades, hoje ele tem aproximadamente 100. E você citou muito bem aí que houve diversos impactos aí interessantes. Mas conta para a gente, no transporte, quais assim os principais impactos que você gostaria de compartilhar aqui conosco? Legal. Bom, a gente trabalhou principalmente na questão de eletrificação do transporte coletivo com as principais cidades aqui na América Latina, né, que é a minha região de atuação. Então, Santiago, no Chile, a gente veio acompanhando desde do início, Bogotá também, através de outro programa, que é uma parceria, na verdade, que é a parceria Zebra, que a gente atuou desde 2019 junto com o Conselho Internacional de Transporte Limpo, né, o ICCT, estruturando e promovendo esses projetos de implementação de ônibus elétricos no transporte coletivo, né? Então, eu posso citar aí os 2 maiores exemplos fora Brasil, né, que é Santiago e Bogotá. A gente atuou bastante com eles. E aqui no Brasil, São Paulo. A gente veio desde o início, desde os pilotos aqui de ônibus elétricos. Vocês estão participando desde o começo? Desde o início, com essa iniciativa Zebra, né? E essa frota de São Paulo, ela já ultrapassa 1.000 ônibus, né? Na sua visão, esse volume de frota já é considerável no que diz sentido aos impactos que já podem causar na descarbonização? Qual que é a sua avaliação? Com certeza. Bom, ela já é a 3ª maior frota de ônibus elétricos na América Latina, né? Então, a primeira é Bogotá. Primeira é Santiago, Bogotá, a segunda é Bogotá. E depois São Paulo, né? Santiago e Bogotá sempre tem uma briga boa, assim, entre aspas, porque eles se igualam, né? Um faz uma licitação e tal. Então, a gente até faz a gestão de uma plataforma que se chama eBus Radar. Que ele traz os números de ônibus elétricos na América Latina. Então, lá sempre está atualizado em termos de portes, veículos, fabricantes. A gente tem contatos também lá para cidades que querem ter maiores informações desses dados desagregados nessa nossa plataforma. Que legal. E a curiosidade, essas 2 cidades, elas têm muito mais do que São Paulo em volume? Na América Latina, hoje em dia, a gente está com aproximadamente 7 mil. 7 mil, 7 mil ao total, né? 1.000 em São Paulo. E, assim, elas têm um número considerável,
a mais, mas assim, São Paulo está próximo. Está próximo. Você acredita que São Paulo pode chegar próximo em pouco tempo? Uma curiosidade minha que surgiu. Com as metas, atingindo as metas previstas pela Lei do Clima, né, que é aquele cronograma de reduções de emissões que os fabricantes têm, com certeza São Paulo pode ser a cidade número 1 aqui na América Latina. Exato. E você estava dizendo da questão da América Latina. Desafios, na sua visão, quais são os principais desafios para descarbonizar totalmente a frota de ônibus na América Latina? Legal. Bom, eu até quero focar um pouco mais assim em começar a entrar no Brasil. Vou te responder, mas eu quero mencionar que a gente tem alguns contextos locais aqui no Brasil que diferenciam um pouco, né? Principalmente os primeiros ônibus ali de Bogotá teve uma questão de isenção de impostos de importação. Sempre teve um apoio, um incentivo maior, né? Um incentivo de políticas, sejam mais locais ou nacionais, diferentes, que a gente começou a ter agora no Brasil também. Então, o Brasil, através do Ministério das Cidades, vem financiando veículos elétricos através do novo PAC, lançou recentemente o Plano Clima, também que prevê metas de transporte coletivo zero emissões até 2035. Então, um avanço bem interessante aí para o nosso marco regulatório aqui no Brasil. Mas a gente ainda tem vários desafios, né? Essa questão regulatória, como eu comentei, a gente vem trabalhando nisso através de políticas públicas e linhas de financiamento que priorizem e deem taxas melhores para a questão dos ônibus elétricos no transporte coletivo. Tem uma questão financeira e econômica também, né? A gente vem trabalhando para reduzir a percepção de que a eletromobilidade no transporte coletivo é mais cara por causa do custo de capital. Explica isso, explica essa relação. Porque o investimento no veículo é maior, só que em contrapartida você tem redução em manutenção, diversos itens, né? Exatamente. Explica um pouco melhor. Então, o custo do veículo inicial, apesar dele ser maior, a gente tem vários outros ganhos, né? Um que você já comentou é o custo de operação, e o custo de operação acaba regindo o transporte coletivo, né? Então, um ônibus que vai operar, você compra ele uma vez, você vai pagar o valor, mas ele vai operar, por exemplo, um ônibus elétrico 15 anos. E aí, 15 anos rodando 200 quilômetros por dia, isso a gente tem, botando aí 50% a 60% de economia em custos de operação em relação a um veículo a combustão. Isso a longo prazo facilmente já é revertido, né? E abatido ali o custo de capital. Fora outros ganhos também, né? A gente reduz a dependência de combustíveis fósseis. Hoje em dia a gente vê uma estabilidade em relação aos preços, né? Dessa questão, principalmente relacionada a essa iminência de guerra. Sim, a gente importa, né? Grande parte do combustível, certo? Então, a gente traz uma segurança energética maior, né? Para o transporte coletivo, fora a redução de custos relacionados à poluição local, né? Então, o transporte em cidades ele é um dos maiores emissores, né? Quando a gente olha para o ambiente urbano, e a gente tem uma redução de doenças e internações de doenças cardiovasculares e respiratórias relacionada à redução do material particulado, que é um dos principais emissores aí do transporte coletivo. Então, a gente tem uma série nessa equação, uma série de fatores, né? E também, assim, eu acho que aproveito esse gancho para falar da questão de estruturação dos projetos, que você me perguntou sobre os desafios, né? Isso. A gente tem muito... Sobretudo, se você puder falar mais de São Paulo também, focar, seria legal. Claro. Bom, a gente tem muitos municípios aqui no Brasil, claro que São Paulo se destaca, né? E a gente olha a questão de estruturação de projetos, né? Esses projetos de transporte coletivo, eles são novos para os municípios, né? São Paulo é um caso interessante porque já tem uma SP-Trans que tem uma capacidade técnica muito grande, assim, nessa questão de ônibus. Ela é referência em regulamentações e manuais técnicos até fora do Brasil. Então, tem uma equipe de estruturação de projetos muito boa para isso, mas não é a realidade de todas as cidades aqui no Brasil, né? Quando a gente olha para municípios em termos populacionais, pequenos, médio porte, que podem se beneficiar da eletrificação, às vezes falta tempo dos técnicos e do setor público para estruturar um projeto desses, né? E aí, eu
Entra o pacto. Exato, entre o Pacto e a C40, né? Com a C40 e o Pacto, agora a gente está iniciando um programa que se chama Mutirão Brasil, que é apoiado pela Bloomberg Philanthropies. Então, o ex-prefeito de Nova York, né, o Michael Bloomberg, a gente estruturou, depois da COP, esse programa aqui no Brasil. Mutirão, porque é uma ação coletiva entre vários atores, né, para trabalhar em projetos de implementação aqui no Brasil. Focando mais em transportes, né? A gente tem uma área de resíduos também, onde vão ser outros 13 projetos, mas a área de transportes a gente vai trabalhar com 13 projetos aqui no Brasil. São 8 de eletromobilidade, então ônibus elétricos no transporte coletivo, e 5 de mobilidade ativa e requalificação urbana. Você estava me contando que são 13 projetos que vocês selecionaram de 60 projetos, né? Desses 13, de 8 de mobilidade, né? Desses 8, tem alguns que você gostaria de destacar, que realmente você acredita que dentro do transporte de passageiros vai ganhar bastante visibilidade, realmente trazer consequências assim bem positivas para a descarbonização? Isso é legal, Aline, porque assim, a gente recebeu ótimos projetos. E isso também mostra que a gente tem uma demanda para isso aqui no Brasil. A gente queria trabalhar com praticamente todos, né? A gente recebeu projetos muito interessantes em regiões amazônicas, que mudam completamente a questão de como a gente planeja o transporte, né? Tem realidades distintas em termos de contexto do transporte, dos clientes que utilizam. A gente acabou selecionando esses 13, né? Foi bem difícil, mas junto com os parceiros técnicos e com o Ministério das Cidades, a gente conseguiu chegar num número que vai receber uma assistência técnica durante esse ano, né? Esse ano de 2026 e o início do próximo ano. E aí eu posso citar, por exemplo, casos que a gente já conhece um pouco mais, que testaram veículos, por exemplo, Salvador. Salvador é uma cidade interessante, já tem um eletroterminal público, já tem veículos elétricos rodando, eles querem expandir isso e a gente vai trabalhar com eles durante esse ano e durante esse programa. A gente tem outras cidades, em termos de população também médias, né? Montes Claros, uma cidade que a gente vem trabalhando no norte de Minas, que planeja eletrificar 100% de sua frota, que é 100 ônibus elétricos, né? Eles já lançaram uma licitação para 22, eles querem chegar em 60 esse ano e depois ampliar até 100, que seria 100% do transporte coletivo, né? Isso é muito interessante. Aí a gente entra para outras cidades e o que é legal, assim, que eu destaco, que não foi somente essa renovação de frota que entrou nesses projetos. Foi toda a questão de qualificação do transporte coletivo. Então, ao mesmo tempo que as prefeituras estão olhando para a questão tecnológica de trocar um ônibus a combustão para um ônibus elétrico e ter toda essa questão ambiental, eles também estão olhando para a qualificação, então melhorar o atendimento de algumas linhas, faixas exclusivas para melhorar a velocidade dos veículos, o tempo de espera dos clientes. Então, todo um arcabouço de melhorias que a gente pode proporcionar para o transporte coletivo quando a gente olha para essa renovação de frota. E quando a gente fala em ônibus elétricos, não é só a questão da descarbonização, é da qualidade do transporte, como você bem colocou aí, né? É a redução de emissão, né? E impacta na saúde. Ônibus elétrico significa menos ruído, o que melhora a vida do motorista, por exemplo, não só dos passageiros. Você bem citou que é esse conjunto aí de soluções, né? Exato, no fim, eu acho que é o atendimento de maneira eficiente para a população, né? Que ela consiga se deslocar. Já vi várias ideias assim, né? E artigos que, um ônibus elétrico ou um veículo elétrico parado num congestionamento sem atender a população de maneira eficiente, ele não traz benefícios, né, para aquela cidade. Então, é uma série de fatores que a gente incrementa nesses projetos de eletromobilidade para que eles sejam eficientes e atendam bem a população. Mas só para a gente entender melhor o papel do C40, né? Vamos falar do pacto. A partir do momento que essas cidades são selecionadas, qual que é o passo a passo assim, inicial? Qual que é a atuação exatamente junto a essas prefeituras, no caso do C40, junto a essas cidades maiores? Qual que é um projeto que vocês desenham? São caminhos que vocês apontam? É como se fosse uma consultoria. Exato. Então, a C40 e o Pacto, através do mutirão,
depois da seleção dessas cidades, a gente começou a ter as reuniões iniciais, né? Algumas a gente já trabalhava, outras foram contatos iniciais. E esse nosso programa é de estruturação de projetos. Então, a gente vai ter uma cidade que vai estar um pouco mais avançada, por exemplo, e a gente vai trabalhar mais de uma revisão de edital, trabalho em infraestrutura de recarga, algum apoio adicional com comunicação, com campanhas, sempre olhando a questão da equidade também e inclusão social que a gente tenta incluir nesses projetos. Tá. Então, a gente tem essa parte e alguns projetos estão mais incipientes. Então, a cidade tem uma ideia, só que a gente não tem nenhum estudo de planejamento operacional, nenhum olhar assim de quantos veículos, e aí a gente também vai trabalhar desde o início com essas cidades. Vocês fazem todo o mapeamento e tudo mais. A gente vai passar por todas as etapas de um projeto de eletromobilidade, não só de eletromobilidade, como a gente tem outros, né, de mobilidade urbana sustentável, ativa, de todas as etapas até focar em implementação. E junto com parceiros, né? Não é só a C40 e o Pacto. Na parte de eletromobilidade, a gente tem 2 parceiros principais, que é a Frente Nacional de Prefeitos, a FNP, e o Conselho Internacional de Transporte Limpo, o ICCT. Aí, na parte de mobilidade urbana, o nosso parceiro mais técnico é o WRI Brasil. Né? WRI Brasil, tá. E justamente por isso esse nome mutirão, né? Essa ação coletiva entre vários parceiros trabalhando na estruturação de projetos nessa nossa conversa de transportes, né? Já que vocês têm esse contato direto com as prefeituras, então vocês ajudam nessa questão das prefeituras buscar verbas, buscar incentivos, porque você bem explicou a cidade de Santiago e Bogotá, que são referências, porque são cidades que originalmente tiveram bastante incentivo, certo? Então, vocês ajudam nessa questão de como formular esse pedido de ajuda para as prefeituras, prefeitura, governo federal, enfim, como é que funciona esse bastidor? Excelente. Não, justamente isso, né? E para a cidade chegar na parte de financiamento, ela precisa ter um projeto bem estruturado, uma modelagem econômica, um custo de como vai ser o sistema, quais vão ser as linhas. Então, a gente trabalha nessa parte de estruturação para chegar no financiamento. E a gente tem uma área específica, né? Eu tenho um colega que trabalha justamente nessa parte de conectar as cidades a possíveis financiamentos, seja com o governo federal, seja com bancos multilaterais, bancos privados, e a gente está olhando muito para a estruturação do modelo de negócio dessas cidades. Algumas contrapartida pública também, né? Tem essa parte da prefeitura investir ou na infraestrutura ou nos ativos de veículos, né? Com os próprios recursos, ou tem algumas que já estão contempladas dentro do novo PAC, por exemplo. É isso, que elas ainda não desenvolveram o projeto, que é uma parte importante para o recurso que sai do Fundo Clima, ou do BNDES, ser passado para a cidade. Então, a gente já justamente está sempre olhando para essa parte tanto técnica quanto como você bem falou, do financiamento. Financiamento, né? Que é crucial, Exato. Né? Na sua visão, quais vocês envolvem bastante cidades aí nesses projetos? Você citou Salvador, mas quais são as cidades que nos próximos anos tendem a ganhar destaque em eletrificação? Justamente por causa desse novo PAC, enfim. Bom, na última solicitação do PAC, tinha 54 cidades, se eu não me engano, que solicitaram recursos 54? Para ônibus elétricos. E essa última foi quando? Essa última, eu sei que o valor total, quando juntaram com veículos diesel, foi 2,5 bilhões, salvo engano. Então, um valor bem... Claro que desses 54, nem todos estruturaram projetos. É aí justamente onde a gente está trabalhando. Então, só para ter uma dimensão que tem muita demanda, né? Só eu comentei... a demanda existe, né? A vontade das cidades também. Exato. E a gente tem algumas cidades que têm horizontes aí de licitações e bastante interesse nessa questão da eletromobilidade. Curitiba já estruturou uma licitação que está para sair do transporte coletivo com cerca de 300 ônibus elétricos. Hoje, Curitiba tem quantos? Hoje, se eu não me engano, salvo engano, está com 7 ou 8. 7 ou 8. É que Curitiba sempre foi um modelo aí de transporte público, né? Por causa do BRT. Por causa do BRT, por isso que eu pergunto. Então, a ideia é chegar a 300 em quanto tempo? Eles estão lançando a licitação, não tenho certeza de qual o horizonte, mas é a curto prazo, assim, não é tão longe. Claro que a licitação tem um tempo, né, maior, mas eles têm essas metas mais específicas de ir aumentando a frota, né? Que a maior parte das cidades tem, assim,
a gente vê muito, tanto na América Latina quanto fora, metas de descarbonização para 2030 e um atingimento maior até 2050. E é isso que a gente começa a ver aqui no Brasil também, né? A gente já tá em 2026, então até 2030 tem 4 anos. Mas, assim, para um projeto de transportes, uma licitação, a gente já tem que pensar agora. Mas tem várias cidades aí, Salvador, dentro do nosso Mutirão Brasil também tem Belo Horizonte, tem Montes Claros, que eu comentei, tem cidades no norte, então Porto Velho, por exemplo. A gente está trabalhando com várias cidades. A gente está, na verdade, com todas as regiões do Brasil, com pelo menos um projeto. Um projeto. Exato. Não tão ousado assim como São Paulo, né? Porque são dimensões diferentes, né? A gente está na maior cidade da América Latina, certo? Exato. Mas voltando à questão dos gargalos. Uhum. Você estava falando de Curitiba, então tem um tempo atrás o prefeito de Curitiba comentou: a gente vai avançar na eletrificação, mas a gente não pode errar na infraestrutura, né? Uhum. Infraestrutura de carregamento é um gargalo, a cidade de São Paulo né, apresentou isso, enfim. Qual que é a sua visão, né? Precisa alinhar muito bem a infraestrutura de carregamento. Com certeza, desde o início, assim. Acho que é planejamento integrado esses projetos. Então, desde o contato com a concessionária, logo no início, para mapear possíveis pontos de conexão, sem grandes, dependendo da frota da cidade, né? Trabalhando sem grandes adaptações, às vezes com média tensão, que a gente já consegue ter um prazo menor. Então, assim, essas primeiras conversas que a gente está tendo com as cidades, a gente sempre fala: e aí, vocês já falaram com a concessionária de energia? Para começar por aí, né? Para começar por aí. Isso é interessante porque a maior parte das cidades já vem trabalhando com eles. Assim, um dos primeiros passos, eu acho que depois da repercussão que teve um pouco São Paulo aqui. Isso ajudou, né? Exato. Ajudou até órgãos reguladores. A própria ANEEL abriu uma consulta pública para receber inputs, né, para uma regulamentação deles. Que fechou dia 10 de março, justamente para adaptações para essa questão da eletromobilidade nas cidades. Então, um trabalho legal que a gente fez também foi contatar todas as cidades que a gente sabe que tem interesse em eletromobilidade, que tem experiência, que já enfrentaram gargalos, com essas informações da consulta pública da ANEEL. Olha, o que vocês acham interessante a gente recomendar de melhoria para que o projeto de vocês avance? Então, a gente recebeu vários inputs, consolidou isso e submeteu via consulta pública para a ANEEL, né, para que eles avaliem. Eu achei bem interessante você dizer essa questão que São Paulo serviu como referência. Uhum. Na sua visão, que acompanha muito bem, tem um profundo conhecimento, quais são as principais lições nesses gargalos aqui enfrentados por São Paulo e que você costuma dar como recomendação ao ecossistema que procura vocês para implementar esses projetos? Legal. Essa questão do planejamento integrado, né, desde o início, acho que é uma ótima pergunta. Então, desde o início, já fazer um mapeamento da rede, falar com a concessionária de energia, mapear alguns pontos, que muitas vezes tem áreas na cidade que estão com um potencial de a gente utilizar ainda a rede de energia atual, né, a demanda, a potência instalada, sem grandes adaptações. E, às vezes, a cidade, os projetos que a gente vê, eles têm fases, eles são faseados. Não é que a cidade vai eletrificar toda a frota de transporte coletivo do dia para a noite. É um processo, é um longo, processo. né? E aí, quando a gente consegue trabalhar numa garagem já existente, que já tem oferta de energia sem grandes adaptações, numa fase 1, numa fase 2, a gente já consegue ir adaptando outra área da cidade para receber uma frota maior. Então, é tudo questão de planejamento e contato desde o início com a concessionária de energia, né? Ela tem um papel assim crucial nesse avanço, né? E todas as que a gente vem apoiando, a concessionária de energia está muito aberta a trabalhar em conjunto, assim, né? Porque, na verdade, a gente atua com o setor público, né, com as secretarias de mobilidade, agências de trânsito, e elas têm uma comunicação já boa com essas concessionárias. É de interesse da concessionária também que o projeto seja exitoso, né? Então, o que acho que nos primeiros projetos a gente não tinha tão claro isso, porque era uma mudança de paradigma. Pensava, bom, será que eu já preciso desde o início contatar a concessionária?
Enfim, e algumas cidades já têm um mapa de rede com a disponibilidade de energia para acesso público, assim. Então, você consegue olhar onde tem mais disponibilidade e fazer algum cálculo mais inicial para ver Muito quantos legal. ônibus e como você consegue trabalhar naquela área, né? É uma maturidade logística de engenharia, né, que precisa Exato. avançar. A gente falou muito de América Latina e Brasil, mas em termos globais, uma curiosidade, Uhum. cidades que já têm 100% a frota de ônibus coletivo elétricos. A China, por exemplo, Pequim tem Shenzhen, né, que é um Shenzhen. Pequim grande... não, Pequim. Shenzhen é um grande clássico assim da eletromobilidade, porque eles eletrificaram uma frota de 16 mil ônibus elétricos. Então, é um caso até comparável com São Paulo, que varia entre 12 e 13 mil ônibus. E foi um processo relativamente rápido. Isso aconteceu em 2016. Então, todo mundo que trabalhou nessa área de estruturação de projetos começou a... Então, o que o governo de lá, a cidade, fez para tanto adaptar, para operar, para implementar, e junto com a indústria, né? Uma indústria para fornecer uma quantidade assim de veículos não é trivial. Então, foi um caso bem emblemático, né? E eles eletrificaram também a frota de táxi, né? Então, você vai para lá, não vê ruídos. Exatamente. A questão ambiental também muito coberta em relação a isso. E um principal, né? É um sistema eficiente. Eu acho que isso é muito importante. Aí tem outras cidades, assim, a níveis menores, né? Na Europa tem algumas cidades que, bom, já se você pensar numa frota de 100 ônibus elétricos, que é talvez todo o transporte coletivo da cidade, uma cidade menor, a gente tem uns casos, mas a nível, assim, comparável, por exemplo, com São Paulo, eu acho que é Shenzhen mesmo. Ai, que interessante. E você acredita que o Brasil ele tem potencial para chegar a um volume? Qual seria o volume que o Brasil poderia chegar de ônibus eletrificados em quanto tempo? Vocês já fizeram esse levantamento? O próprio plano clima, né, ele estabelece uma meta de até 2035, 30% da frota de ônibus zero emissões. Isso aí vai dar mais ou menos uns 35 mil ônibus no Brasil até 2035. Isso é claro que é uma meta mais a nível federal, né? Um direcionamento. E aí justamente o trabalho que a gente faz com a C40 e o Pacto, a gente vê que essa ação climática ela acontece a nível de cidade. Então, é isso que a gente busca trazer, né? A gente busca mencionar e linkar esses projetos com políticas públicas, né? Isso é muito importante para a gente, essa ação e cooperação entre governos, né? A gente chama de ação climática multinível, onde a gente está trabalhando com uma cidade ou estado, mas tem uma cooperação e um link, né, com uma relação direta com uma meta de um governo. Isso é um caso muito interessante, porque não é uma ação isolada. A gente não está... é claro que é interessante uma cidade ter uma meta específica, mas quando a gente acaba conectando com metas globais, e é isso que outros países fizeram, a gente tem um crescimento em escala. Isso é muito interessante, né? E aí, vamos fazer um giro rápido? A gente está aqui lançando a plataforma do Fórum de Transporte Sustentável e eu queria entender, na sua visão, qual que é a importância da participação tanto do C40 quanto do Pacto, né, nessa plataforma. Bom, primeiro, parabéns pelo lançamento. A gente fica bem feliz em participar. E a gente sempre promove esse espaço de trocas, né? E replicabilidade de boas práticas e lições aprendidas, que foi algo que a gente conversou bastante aqui. E eu acho que ali é um momento muito interessante, né? A gente já participou do fórum em outros momentos e sempre nos traz boas conexões. A gente sempre busca trazer para as nossas cidades que a gente trabalha essa troca de experiências. E eu acho que o fórum é muito interessante, a plataforma, para isso. Para isso. E aí, emendando essa questão, existe um impacto, né? Que uma iniciativa como essa pode trazer. Então, qual que seria, na sua visão, o impacto para o Brasil, né? E também até para a América Latina, do fórum e também de um prêmio que está sendo lançado esse ano, né? Que será lançado esse ano, do Fórum de Transporte Sustentável. Eu acho que justamente a visibilidade para boas práticas, né? Porque a gente tem problemas semelhantes em diversas cidades, tanto da C40, que são quase 100, do Pacto, são quase 14 mil.
todas que a gente conversa e fala de transporte coletivo, os problemas são muito similares. E a partir do que a gente tem um prêmio e um ambiente de expor essas melhores práticas, é muito interessante, né? Seja premiando as organizações... Incentiva, né? Incentiva muito, muito. Legal. E uma mensagem final para quem nos assiste sobre a importância desse avanço de cidades mais sustentáveis, de tudo que vocês já promoveram até aqui. O que você tem a dizer aí sobre todas essas cidades, para todas essas cidades? Bom, a C40 e o Pacto pelo Clima, de Prefeitos e Prefeitos pelo Clima e Energia, essas duas redes a gente vem trabalhando bem forte atualmente na estruturação de projetos e implementação de projetos. Então, a gente teve um histórico muito focado em políticas públicas, nesse trabalho mais de planejamento, e hoje a gente está passando um pouco mais com o Mutirão Brasil na estruturação de projetos. E isso, acho que a mensagem que eu trago para as outras cidades é que a gente quer, com esses projetos que vamos trabalhar, mostrar uma replicabilidade. Então, em eventuais outras fases do programa ou até dos materiais que a gente produzir, mostrar que é possível, desde cidades pequenas, médias e grandes portes em termos populacionais, aprimorar o transporte coletivo e também a mobilidade ativa nas cidades, que no fim o importante é justamente que a população tenha uma qualidade de vida que está totalmente relacionada ao transporte de maneira eficaz e boa. Legal, muito obrigada. Aprendi bastante com você. Parabéns aí pelo teu trabalho e pelo trabalho do C40 e do Pacto. Muito obrigado. Que tenha bastante avanço. As cidades merecem. Muito obrigado, Aline. Foi um prazer. Prazer foi nosso. Pessoal, muito obrigada pela audiência. Gostou do conteúdo? Compartilha com o pessoal e siga Fórum Transporte Sustentável nas redes sociais. Até a próxima.